Olá, eu sou o professor Bonaparte. Nós estamos hoje aqui para falar sobre calor. Calor é um conceito que a gente tem uma grande intuição desde que a gente nasce. Por exemplo, nós podemos nos sentir mal ou bem num determinado dia por algum motivo. E para nós julgarmos isso, nós podemos situar: hoje está quente, hoje está frio. Há um outro caso: nós podemos cozinhar alimentos, podemos refrigerar bebidas, podemos tomar um sorvete e nós associamos a temperatura, ou seja, que é uma maneira de caracterizar o calor, a esses fenômenos. É claro que você pode errar, se queimar, ou então beber algo muito gelado e começar a espirrar, mas você já está tendo uma noção da importância no caso do calor. Bem, numa outra etapa, vem a ser importante o fato de nós termos no mundo atual a necessidade de saber quantos nós vamos gastar com as tarefas que nós vamos realizar. Com isso, obviamente, você quer ter um mínimo de gasto em relação a um máximo de aproveitamento. E por isso vale a pena se quantificar, ou seja, se medir a quantidade de calor, se ela realmente está sendo aproveitada ou não, e procurar caracterizar qual a energia gasta para produzir esse calor. Bem, o que nós faremos como experimento será aquecer água num forno de micro-ondas. Os fornos de micro-ondas são bastante comuns nas nossas cozinhas, é hoje em dia considerado um eletrodoméstico bastante difundido. E nós faremos com ele uma experiência. De que maneira? Nós vamos programar que o nosso forno de micro-ondas vai aquecer o nosso material durante um determinado tempo e nós colocaremos um material dentro do forno, medindo antes a temperatura, deixaremos o forno aquecer e mediremos a temperatura depois. Então nós podemos determinar a quantidade de calor que o forno nos forneceu. Entretanto, esse nosso calor é produzido por corrente elétrica, que alimenta o nosso forno. E o que nós podemos situar? Para o nosso forno, ele gasta uma eletricidade e nós podemos determinar uma potência elétrica associada a isso. A potência elétrica ela é medida em joules, ela é medida em watts e um watt corresponde a 1 joule por segundo. E pode ser determinada pelo produto que nós chamamos de VI, ou seja, o potencial elétrico pela corrente elétrica. Então nós vamos medir o potencial elétrico que é aplicado no nosso forno, a corrente elétrica que ele está consumindo para aquecer os nossos alimentos e teremos uma potência, no caso, que vai ditar a nossa conta de luz. Essa potência, efetivamente, ela é registrada para depois ser cobrada a gente. Então, nós, obviamente, estamos interessados em saber uma eficiência, ou seja, como será eficiente o nosso forno em aproveitar esta potência. Bem, para isso nós faremos o seguinte: precisamos aquecer a água. Então nós colocaremos uma massa de água conhecida, que pode ser, por exemplo, 1000 gramas de água. Nós pesamos adequadamente numa balança, num recipiente, no caso de vidro, que nós utilizaremos um becher comum de laboratório, e aqueceremos a água pelo tempo programado. O calor que essa água recebe, que é dado em joules, é dado por essa equação em que nós temos a massa da água, o calor específico da água, que é o calor necessário para elevar de 1 grau centesimal a grama de 1 grama de água, e uma diferença de temperatura, que nós temos a temperatura final, que foi aquela que nós medimos ao término do experimento, e a temperatura inicial que nós medimos na água antes de aquecer. Com isso, nós temos um valor de calor que foi nos fornecido por um tempo. Eu lembro que nós temos que ser rigorosos em relação às unidades que nós usamos. A unidade de tempo dos sistemas é o segundo. Nós fizemos o aquecimento normalmente
por exemplo, por um minuto tem 60 segundos. E com isso nós calculamos o valor em joules por segundo, que é watt também, e este pode ser comparado com essa potência. No final, nós precisamos caracterizar uma eficiência. Essa eficiência é exatamente o quociente desse calor pela potência que eu forneci, multiplicada por 100 para normalizar na base de percentagem. Conclusão, esse valor é que vai dizer a qualidade do nosso eletrodoméstico. Nos fornos de micro-ondas, normalmente você não consegue chegar a 60%. O controle de qualidade exige que o fabricante informe o valor dessa eficiência. Normalmente é informado em torno de 54%. Em nossos experimentos que nós fizemos há pouco tempo, estamos encontrando entre 46% e 51%. Há, claro, algumas limitações em nossos experimentos que nós vamos detalhar depois, mas reparem, o que isso tudo nos trouxe? A possibilidade de analisar o funcionamento das fontes de calor. E hoje em dia isso é importantíssimo pelo preço da energia. Agora, depois de toda essa conversa, vocês devem estar preocupados no que nós vamos fazer. E aí há um grande fato importante. Nós agora vamos fazer para ver o que acontece.